Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Mais um papo fora do eixo, um pouquinho antes para a gente esperar o nosso convidado especial, o Walter, o famoso Japinha, e falar para vocês que estamos uma semana aqui em São Paulo em quase feriado, mas muita gente tendo que trabalhar, não dá para parar. E esse papo hoje é muito legal porque o Japinha é uma figura, uma personalidade muito quieta no mundo do rugby, mas que trabalha muito com a base dos clubes. Na minha memória, assim, Universitário, São Bento, Band, né, jogou no Band, jogou na seleção brasileira, é uma figura muito querida e eu estava louco de vontade de trazer esse cara aqui para a gente conversar um pouquinho. Vamos só aguardar ele chegar, né? Eu estou aqui um minuto antes. E queria lembrar para vocês, meus amigos do rugby e fora do rugby, que seria muito importante que vocês ajudassem principalmente as pessoas do mundo rugby que tem negócio, pequeno negócio, academias, são personal trainers, tem pequenos restaurantes, pequenas lanchonetes. Isso é muito, muito importante para que as coisas funcionem direitinho. Daqui a pouquinho o Japinha está chegando, tá? Eu estou aqui na espera dele, conversar um papo tranquilo. E quem por acaso perdeu alguma outra conversa, outro papo, vai lá no meu YouTube, tá? Chama-se o Papo Fora do Eixo, ou no Spotify, só para ouvir, Papo Fora do Eixo. Vocês vão encontrar muita entrevista boa, muita conversa legal. E faltam só dois que ainda não entraram no sistema, que é o do Youssef e da Adriana, mas que breve já estão lá para vocês também conversar e ouvirem um monte de coisa legal, tá? Eu sei que nesse momento é preferível ouvir coisas boas do que coisas ruins. São reflexões, são papos que falam não só de esporte, o nosso esporte rugby, mas também fala de outros assuntos em paralelo, tá? A gente fala com artes, a gente fala com cientistas, a gente fala com treinadores, ex-jogadores, todas as linhas, gente do eixo, gente fora do eixo, isso que é importante, gente do voleibol, e aí o Valtinho está aí, é só pedir para entrar que já é convidadinho rapidinho. Walter, estamos aqui, Japinha, vamos ver se entra aqui o pedido de convite, eu já clico e pode entrar. Então aqui, Japinha, pede para entrar aí que eu já te autorizo aqui, ó. Eu acenei pro Japinha. Opa, aí, boa. Vamos lá. Esse menino dos bons do rugby. Pouco badalado, mas muito bom profissional, muito boa pessoa como um todo. Vamos ver se entra. Muitas vezes o Instagram dá essas enchecidas de saco da gente. Ele vai pensar um pouquinho. Vamos de novo aqui para visualizar. Entra aí, Japinha. Estou forçando. E aí? Será que vai? Será que não vai? O Instagram está brigando comigo ou não está brigando comigo? Entrar ao vivo. O que acontece? Opa, vamos lá. Tá tudo bem aí, Japinha? Sumiu todo mundo? Mais uma vez, vamos apertar o botão aqui. Opa. Cadê você, Japinha? Felipe Bicudo lá de Cuiabá, do Melina, meu amigo Felipe. Ué, o que houve? Ixi, tá entrando, agora vai. Agora foi. Agora foi. Beleza, Japinha? Tudo bem, Marcelo? Como é que vai? Eu tô, graças a Deus, muito bem. Tá, muito bem. Tá tudo. Estamos em casa, não tem jeito, né? Temos que tomar cuidado, depois de velho, mais cuidado ainda, mas estamos dando jeito. Tá me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo bem. Eu dei uma travadinha agora em você. Eu não sei se é a minha internet ou se é a sua, se eu coloco o 4G aqui. Minha primeira pergunta era essa. Você acha melhor deixar o 4G ou o Wi-Fi aqui do estúdio? Ah, como você quiser. A única coisa que eu acho que você podia colocar do ouvido, porque ele dá um pouco de eco quando você fala direto. Eu vou pedir desculpa. Opa, deu uma travadinha. Será que tá aí? Tá me ouvindo agora? Tô ouvindo, sim. Tô ouvindo. Eu vou pedir Diga lá. desculpa com relação ao fone, porque minha esposa ela está tendo que dar aula do hospital, né? Porque minha sogra tá hospitalizada.
Sei, E aí eu tenho que. Ela teve que usar o meu fone, sim, e aí o dela, ela usa muito fone, ela tá dando bastante aula à distância, e aí eu tive que sei. emprestar o meu fone. Lógico, e sogra é sogra, né? Tem que tomar cuidado com ela, né? A gente está comemorando porque ela estava entubada até ontem, e hoje ela desentubou, extubou, né? E agora está em processo Sei. de recuperação, a família está feliz. Que bom, querido. Bom, é isso que tem que ser. Confiar na medicina, confiar na gente, confiar na fé, entre outras coisas mais. E eu sei que não é fácil, mas a gente tem que enfrentar de frente, né? Será que o 4G não está funcionando? Ou preferível pegar o Wi-Fi? Não sei como é que você queira. Pronto. Você tá onde? No seu estúdio? Isso, eu estou na minha academia, né? Um estúdio de treinamentos. Hum, E, e por isso que o som tá ligado baixinho ali, porque tem uma pessoa terminando um treino, mas tá. logo tudo se acalma aí. Eu Hum, queria agradecer o convite, tá uhum, certo? E mais do que agradecer o seu convite, agradecer tanta gente aí que eu tô vendo que eu tô morrendo de saudade, como o Chapolin, que acabou de entrar, como os professores que trabalharam comigo em escola, como o Luiz, meu professor na faculdade, o professor Jurandir, uhum. O Léo que era um garoto que jogava rugby quando eu jogava, né? E era um cara que, pô, era muito simpático, muito legal, se tornou meu amigo. Ele namorou, inclusive, ele jogou no Pasteiro. Mesmo? E tô vendo Ah, tanta sim, sim, gente aí. sim. A Amanda, nutricionista, tanta gente que eu tô vendo entrar aí, que eu fico feliz só de ver o nomezinho entrando aí. Mas você no fundo, Japinha, você é uma pessoa muito querida, tá? Muito querida mesmo. Não só no ponto de vista de ser um bom treinador, um bom jogador, né? Um cara que agrega, né? Muitas vezes prefere o silêncio para não falar mal dos outros. Eu acho muito legal isso também, né? Algumas vezes a gente quer irritar você. Acho que um pouco da sua formação oriental te ajuda a isso também, né? Isso é importante para a Uhum. gente, né? E o rugby precisa de muito mais caras que nem você, cara. Eu sei que você é uma figura que. Eu tô faz tempo para chamar, mas essa coisa vai encaixando até a gente. Vamos deixar na hora certa para a gente falar, né? E eu fico muito preocupado, né, com todos os amigos que a gente tem no mundo rugby, com você com a academia, com essa coisa de fecha a academia, abre a academia, a gente depende desse negócio, tem aula, não tem aula, aula à distância, é complicado, né? Eu sei que é complicado, mas nós vamos enfrentar isso e vamos passar. Eu sei que a gente até não concorda com algumas coisas que acontecem, mas a gente tem que ir tentar respeitando o máximo possível, né? Japinha, Oi. vamos começar falando, perguntando uma coisa para você. Você jogava outro esporte e veio para o rugby ou você entrou no rugby direto? Como é que foi esse contato com o rugby, para o pessoal saber? Bom, eu sou um atleta, né? Assim, a minha família, graças a Deus, meu pai sempre me deu boas oportunidades e me deu ele me ajudava muito a ir treinar, ele queria me ver jogar, então ele me apoiava muito. É o que eu tento fazer com o Dirceu e você vê isso. E aí na escola, eu comecei a praticar na escola que eu estudava, que era o Colégio Magíster, aqui na Zona Sul, e lá tinha um bom Sim, treinador de handball. E eu me destaquei na escola rapidamente em todos os esportes, mas no handball eu gostei, me destaquei rápido na escola e fui para um clube, que era o Bandeirantes Handball Clube. Lá o sei. Bandeirantes era um clube perto da minha casa, só que eu joguei bem no Bandeirantes e aí os clubes maiores, ainda apesar de ser infantil, tentaram me levar. Eu acabei indo para o Sírio, fiquei um pouquinho com o Hortelã e depois eu fui para o Hum, Pinheiros, porque o Pinheiros era um sonho de todo mundo. E aí eu fui fazer a peneira no Pinheiros, chegou lá na peneira, eram 100 caras, para duas, três vagas. E eu passei. sei. E aí naquele dia eu cheguei em casa com o coração explodindo de felicidade. Falei, pai, eu passei, eu sou bom. E aquele dia eu vi que eu Hum, acreditava em mim, que eu era um atleta. Eu tinha sei. 12, 13 anos e aí eu passei e fiquei feliz da vida. Dali para hoje. Eu joguei handball em alto nível, cheguei até a seleção em fase de teste da seleção. Nunca representei a seleção brasileira de handball, mas joguei, fui para treinos e fui seleção paulista de handball. Até eu conhecer o rugby. Quando eu era um atleta semi-profissional de handball, né, ganhava para jogar handball e para trabalhar com handball. Aí eu conheci o rugby. Aí aquela loucura. Daí, sabe o que eu acho muito legal? Porque outros esportes nos dão também capacidade para jogar o rugby ou seja o que for.
E muitas vezes, né, a gente percebe que um menino bom, uma menina boa, de que joga rugby, ela nunca vivenciou outro esporte, né? Ela entrou direto no rugby, então muitas vezes ela acha que é uma coisa, é outra, e os esportes ensinam você a se reeducar. Você, como professor, sente que as crianças na escola deveriam aproveitar todos os esportes para poder disputar, aí escolher quando fosse adulto, como é um modelo, isso é muito modelo americano, né? Disputa todos, depois você vai ser isso ou aquilo conforme o seu biotipo, né? A gente não, a gente fala, eu vou ser jogador de futebol, eu vou ser jogador de handebol, e depois não muda nunca mais, ou desaparece, né? Você não concorda com isso ou não? Eu concordo plenamente, né? Assim, eu acho que quanto mais a gente praticar esporte e aumentar o nosso repertório motor, mais possibilidades nós temos na nossa vida esportiva, e não só na nossa vida esportiva, né? Na nossa vida para tudo. Hoje em dia, o esporte ele não é só a questão física, não, a questão de disciplina, de aprender regra, de você conviver, a questão social. Tá? Então, eu acho que o esporte ele tem tanta coisa para agregar, e aí você aproveitar o máximo possível de conhecimentos e de áreas, né? Eu tive professores de vôlei, eu jogo muito bem vôlei, tá? Aqui eu já me botando minha bola lá em cima, eu jogo bem vôlei. Por quê? Porque eu tive Sim. bons professores de vôlei que faziam eu gostar, sabe? Me ensinavam de uma forma divertida, Sim. tá? Eu adoro jogar basquete e não sou um bom jogador, mas com certeza alguma coisa do basquete me ajudou no rugby, no handball e na minha vida hoje em dia como professor, como pessoa. Você teve aula com o hortelã também na faculdade, lá na Unib, ou não? Eu Ou não só tive. teve... Ah, Eu não tive aula com hortelã na faculdade. O hortelã, ele, assim, você viu que eu assisti toda a live do hortelã, né? Porque o sim. hortelã é mais do que um treinador. Ele é um cara que todo mundo admira no meio esportivo, não só do handball. Ele é uma referência para mim, tá? O hortelã é mais do que isso. Ele foi meu treinador no Sírio. E Sim. depois, quando eu estava no Palmeiras, Sim. e a seleção brasileira estava com. Eu já era adulto, já era profissional, e a seleção brasileira estava com metade do Pinheiros, ele me chamou para ir para o Pinheiros de novo. Ó, vem para Sei. cá, você joga muito bem. Aí eu, infelizmente, não podia, porque o Pinheiros demanda muito de você, né? É um atleta profissional que vai para o Sim, Pinheiros. sim. E aí eu estava numa vida já como professor, já tinha muita gente assim envolvida, sabe? Eu tinha muitos alunos. Aí eu já estava em outra pegada, apesar de ser um atleta ainda. Para quem não conhece o Hortelã, porque nós dois temos esse amigo em comum, o Hortelã foi um jogador de handebol numa fase intermediária, quando o Brasil não ia nunca para os Jogos Olímpicos, né? Aí a geração do Hortelã conseguiu entrar nos Jogos Olímpicos. O Hortelã era o treinador no Pan-Americano que o Brasil foi para os Jogos Olímpicos. Aí, a partir daí, o handebol, que era um esporte muito escolar, né? De repente, ele se tornou o quê? Se tornou um esporte muito mais do que escolar. Hoje nós temos a melhor jogadora do mundo, que é uma brasileira, a Duda, né? Sem Adulto. falar do time, sem falar dos outros jogadores que não só jogam no Brasil, fora do Brasil, e o Pinheiros é a maior referência. E o Hortelã foi colega meu de universidade, eu dei aula na universidade, né? O Hortelã era professor de handebol, um dos professores de handebol era ele o Wagner Matias, né? Não sei se você conhece, e Conheço. e eu dava aula do chamada biologia básica. Então a gente trocava muita figurinha, muita experiência, né? Ele adorava a gente conversa que a gente tinha, porque o rugby para ele também era uma novidade tremenda, né? E o mais legal, assim, mais legal é que muitos jogadores que eu conhecia no rugby eram oriundos do handball, o pessoal do Niterói. Colin, Sim, né, que eram jogadores de uma época que eles vieram do handball, que é o caso do Niterói, Niterói Handball Rugby Club, né? sim. Então isso deu uma coisa muito forte entre a ligação entre a gente, né? Mesmo a gente passando muitas vezes em outras atividades, a gente acabou se encontrando, né? Agora, deixa eu perguntar uma coisa. Você fala uma coisa muito engraçada, que uma das maiores dificuldades que nós temos é pegar aquele menino que é um puta jogador, entre 17 e 18 anos, ele acaba tendo que decidir, que nem você, teve que decidir. Ou eu trabalho, ou eu jogo. Como é que se consegue trabalhar isso na cabeça da molecada? Assim, a gente vive num país, né, Márcio, a gente tem que se virar. Então, Sim, assim, eu tinha uma família que pôde me deixar jogar,
que pôde me dar oportunidades. Você sabe que nos meus primeiros anos de seleção brasileira, nós pagávamos tudo para viajar, né? Então a gente Sim, viajar para sim. a Argentina para jogar um amistoso, a gente saía do bolso do meu pai, né? Não era do meu bolso. Eu já trabalhava, mas quem pagava era o meu pai. O patrocínio, né? Um patrocínio. Então, É. assim, o que eu falo para os garotos? Não deixem de estudar. Não deixem de ter um sonho, um plano B. Tá? Então, acabou de ver aqui o Iago. O Iago que mandou um grande Walter aqui para mim. O Iago é um Hum, garoto que joga basquete num nível absurdo. E aí eu levei ele para fazer peneiras. Eu levei, tá? Minha esposa Janaína levou ele para fazer peneiras. sim. Ele não tem uma altura, ele joga muito bem. Só Hum, que não passou numa peneira. E aí eu falei para ele, é. cara, não desiste. Continua insistindo no seu sonho, treina, mas não deixa de estudar. A única coisa que eu quero para continuar te apoiando e torcendo por você é que você continue estudando. Porque se você deixar de estudar, você deixou o seu plano A de lado, o seu plano A já não está funcionando igual. Mas você deixou o Sim, seu plano B de lado, e aí tudo vai ser mais difícil. Estuda, sim. estuda. Porque aí você pode ter uma vida melhor, mais oportunidade, entendeu? Então foi assim. Eu jogava handball muito bem, jogava handball bem. Só que foi o rugby que me levou lá pra fora, foi o rugby que me fez jogar na seleção brasileira. E eu não teria conhecido o rugby se eu não tivesse estudado, Sim. sabe? Então, assim, se você deixar de estudar, se você deixar de ter os seus sonhos, apostar nos seus sonhos, mas o estudo o estudo do lado, não vai dar certo. Você tem que estudar. É isso que eu falo É, para meus atletas. Eu cobro nota, eu cobro boletim. e o engraçado é que no nosso tempo, eu sou mais velho que você ainda, um pouco, né? A aula era só presencial. Hoje ainda tem esses mecanismos, né, de fazer à distância, né? Tem uma série de jogadores. Hoje, no tênis, tem duas, três grandes tenistas que estudam à distância, porque elas estão sempre viajando e tem muito dinheiro, né? A gente ainda não tem muito dinheiro, mas eu vejo muito jogador nosso não estudando, porque, mas é difícil conciliar, eu não consigo entender. Porra, você aprende, como nós estamos aprendendo também, né? A fazer Isso. estudo à distância. Então a Não é gente vê muito. fácil, né? Sim. Não é Agora, fácil. mas. Diga, diga. Fácil não é realmente, né? Porque você estudar, trabalhar, treinar, né? Na minha fase de seleção, Marcelo, não sei se você lembra disso, era segunda, quarta e sexta, treino da seleção de 15 Hum, lá no Centro Olímpico. Terça sei. e quinta era treino no SPAC. E sábado e domingo na seleção de Seven, lá em São José. E isso eu ainda tinha faculdade, eu tinha que ir para a escola dar aula, eu tinha que ir para o SPAC dar treino. Ou seja, não é fácil. Isso que eu quis dizer quando o país nós vivemos num país que as oportunidades elas são tão, se a gente não aproveitar as que a gente tem, né, tem que estudar, tem que se dedicar. Garotada que está vendo isso daqui, estuda, acredita no seu sonho, tá? Às vezes você não vai ser um atleta, mas você vai ser um treinador, você vai ser um professor, um engenheiro, Ou um tá? Não cidadão deixa de melhor, ser né? Um um cidadão cidadão melhor. melhor. Sim. Isso é uma coisa que outro dia encontrei uma vereadora e ela falou exatamente isso, que alguns resultados que ela conheceu de jogadores de rugby que eram indisciplinados, a escola dizia como esses meninos mudaram. Eles não ficaram excelentes alunos, mas eles mudaram o comportamento deles. A disciplina, a querer vencer, a querer estudar. Não eram grandes alunos, tinham muitas dificuldades, mas tinham. Mas um detalhe, você é um professor de colégio, né? E os colégios no Brasil não fazem nada para o esporte, eles só querem o Enem, né? Enem, nota, vestibular, e a escola boa é aquela que tem um Enem bom, um vestibular bom, aquela que entrou na faculdade, melhor faculdade. Isso também não é um fracasso da nossa educação, Japinha? Olha, você vai tocar num ponto que vai doer o que eu vou falar, viu, Márcio? Mas é o seguinte: o maior problema da educação física no Brasil, quem criou foi a própria educação física. O que eu quero dizer com isso? Sim, É difícil você falar assim, o esporte na escola já foi muito bem desenvolvido, né? Antigamente sim, tinha a Oliarc, a Oli-Einstein, a Olimpíadas do Magíster, a Copa da NAP, a, sim. né? E, E eu, e por que ó, que foi...
só mostrando uma coisa. No meu tempo, tinha as Olimpíadas do município de São Paulo. Então, durante 5 anos, nós brigávamos com Liceu Pasteur, com Santo Américo, com Colégio São Luís, Colégio Porto Seguro, e vieram outras equipes, o Rio Branco, que eu comecei jogando no Colégio Rio Branco, e a partir deles que começou tudo. Né? Se você vê quantos vieram do colégio, você nem imagina. Martoni, eu, Troster, né? O pessoal do SPAC, que era a base do SPAC, hoje, qual colégio que trabalha com isso? E aí o que eu digo assim, por que eu falo que é da educação física? Porque fala assim, é muito fácil você falar assim, mas a escola não apoia, a escola está preocupada com o Enem, a escola... Márcio, se você botar... Isso é papel do professor, botar energia. Se você procurar o professor daquela escola do lado, aquela do lado, aquela do lado... Galera, vamos fazer um torneio aqui entre a gente? Vamos estimular, vamos desenvolver o esporte, vamos apresentar as possibilidades num custo baixo? Claro, demanda trabalho, demanda energia, demanda tempo, demanda tudo isso. Mas o que demanda de verdade, e é o que eu acho que faz a grande diferença, é paixão. Se você ama o esporte, eu não sei, né? Pra mim a coisa mais deliciosa do mundo é uma criança de 12, 13 anos indo, sabe aquela que a gente coloca todo mundo no ônibus? E vamos todo mundo pra Zona Norte jogar contra um colégio lá, ou pra Zona Leste, 1 hora no ônibus, é aquela farra. Chegou lá, é jogo. É final da Copa do Mundo para eles. Sim. Essa experiência, eu fico arrepiado de falar. Essa é a experiência. Isso que o professor de educação física tem que causar. Então não é culpa da escola só, não. O professor tem que ter energia, tem que ter paixão. Tá certo? Não tem salário, não tem nada que pague isso. É um dom de poucos, né? É um dom de poucos. Eu lembro que o nosso grande professor de educação física, que nos estimulou a formar uma equipe de rugby, que veio o Diego Padilha, a família Padilha, Daniel Cavana, era um professor de educação física do basquete. Ele era craque do basquete, ele era um cara conhecido no meio do basquete. Tinha jogos pan-americanos, jogos olímpicos, né? Foi atrás, amigo de Vladimir Marques, e contava as histórias de cada um deles, a gente ficava todo mundo admirando. Ele que incentivou, façam, traga um moleque daqui, traga um moleque de lá. Quer dizer, a energia dele que nos fez ficar apaixonado. E o colégio aceitou a paixão da gente também, né? Tem essa também, né? Isso é muito legal, né? E não é gostoso isso, né? Porque vendo as pessoas que estão entrando aqui, eu já vi gente da minha época da escola assistindo agora, pessoas que até hoje, sabe, falam, não, é óbvio que você ia ser um atleta, que você ia ser um professor, sabe? Porque eu tive um professor que me estimulou. O professor Plínio não está aqui hoje. O professor Plínio foi um cara que me fez ver a coisa diferente, entendeu? O professor Fábio, o professor Edson, esses professores que... Professor, né? Eu acho que é por isso que eu sou professor hoje. É culpa deles, viu? Engraçado. Quantos anos atrás? 20 e tantos anos atrás? Nossa, eu comecei a dar aula com 17, né? Eu tenho 43. E você está falando o nome dos caras um por um, e se perguntar, você sabe exatamente a ficha de cada um deles. Isso é uma coisa legal também, né? Você valorizar lá atrás. E você começou jogando onde? Rugby. Sim. Eu era atleta de handball do clube de Santo André, né? Com uns amigos meus que estão aí também, que eu já vi eles entrando, não sei se eles estão ainda. E o Santo André perdeu o patrocinador, que era o Fefisa Arbus. Sim. E nós ficamos sem clube. Eu voltei para Hebraica, lá não tinha salário. E nesse momento a gente não sabia o que fazer direito, né? Aí a gente falou assim, vamos procurar alguma coisa para continuar treinando e tal. Aí eu fui no bar do Murilo, do Murilão, do Keep Walking. Sim. Chegou lá no bar dele, que era o Rock Online na época, era tipo um bar e lan house. Chegou lá, os caras estavam vendo um jogo de rugby. E eu jogava handball, tinha contato, né? Eu falei, nossa, que legal, cara, vale derrubar, vale bater. Quero experimentar isso aí. Aí, procuramos na internet, primeiro clube que veio, Rio Branco, que era o primeiro que aparecia no Google. Aí eu falei, amanhã nós vamos no Rio Branco, eu e meus amigos. E só que na hora que a gente estava decidido aí no Rio Branco, apareceu o Tomás, o segunda linha do SPAC. E o Tomás falou assim, de jeito nenhum, o SPAC é aqui do lado da casa de vocês, vamos comigo amanhã. E aí a gente foi na terça-feira pro SPAC, ainda não tinha treino no campo, ainda era começo de temporada. E a gente treinou na quadra, terça-feira. Na quinta-feira a gente treinou na quadra de novo, no sábado a gente ia ter um amistoso contra a FEI, que era campeã paulista universitária.
E esse dia aí, os caras falaram, quem é rapidinho para começar na ponta aí, né, dos novatos? Ah, coloca aquele Japinha lá. E por isso que é Japinha. Coloca aquele Sim, sim. Japinha lá. Aí eu entrei, SPAC e FEI, e eu fiz uma pancada de trás. Por quê? Porque o SPAC era Sei. melhor time, metade da FEI jogava no SPAC e a bola, os caras faziam sobrar pra eu ficar feliz mesmo. Naquele dia eu falei, nossa, é rugby, cara. É rugby. Na semana seguinte teve SPAC Rio Branco e amistoso, e eu fiz 2 tries, aí eu falei, meu Deus do céu, eu adoro isso aqui. Aí eu nunca mais saí, eu comecei no SPAC, tenho grandes amigos lá ainda. O SPAC é um lugar que eu devo tanta coisa, né, cara? Que é um clube maravilhoso, que tem pessoas maravilhosas e que me ensinou a cultura do rugby. Nossa, o SPAC é um lugar lindo demais, maravilhoso. É interessante porque é as coisas de proximidade, né? A proximidade te levou lá. E isso que é o certo. O cara, numa cidade como São Paulo, o menino que mora em Santo Amaro e vai jogar no Rio Branco ou vai jogar não sei aonde, é muito difícil. Pegar ônibus, o pai não gosta, né? A mãe fica preocupada. A gente sabe disso, né? O Pedrão, por Uhum. exemplo, começou a jogar basquete. Por ser alto, papapá, mas a parte biotipo dele não era basquete. Ele é mais quadrado, né? Eu não sei quem ele puxou, né? Ele ia para Alphaville jogar basquete, né? Ah, Então eu ensinei ele a andar de ônibus, para papai que tinha 12 anos, mas a mãe ficava com os cabelos em pé, porque o pai não tem cabelo para mostrar, né? E quando ele começou indo mal na escola, por algum motivo a gente falou, bom, então você vai parar de jogar basquete e vai estudar porque você precisa melhorar na escola. Foi quando eu descobri o rugby no Mundial 2007. Nós assistimos um dos primeiros mundiais que apareceram na televisão, ele assistiu. E ele ficou encantado. É esse esporte que eu quero jogar no ano que vem, é esse esporte que eu quero jogar no ano que vem. Aí foi, né? Foi a mesma coisa. Mandou e-mail para 2, um respondeu, o outro não respondeu, ele até hoje nesse um que ele joga, né? Que é o Pasteur. Então, essa coisa de olha, proximidade, que era mais perto de casa, né? Eu falei, eu não conheço ninguém de lá, mas vamos lá que de repente, tem um velho que nem eu, né? E foi o que aconteceu. Mas essa coisa de proximidade. O SPAC, na minha visão, é uma coisa muito engraçada. Eu fui no SPAC em 1974, minto, 1972, porque eu tinha aula de inglês, né? E a professora minha era uma inglesa sócia do SPAC, Dona Alice. Ela falou, agora nós vamos fazer uma aula teste com vocês lá num clube que eu frequento, se você fala inglês. Lá não tem conversa, é inglês. E todo aham. mundo falava só inglês. Ou era escocês, era os ingleses, o povo só falava inglês. E o jogo que estava tendo era de rugby SPAC e Pasteur. E Jogão. o SPAC falando inglês, o Pasteur só fala francês. E eu fiquei encantado. Né? Nem imaginava que ia começar a jogar. E foi começar a jogar depois. Então o SPAC tem essa coisa comigo, né? De, mesmo sendo o meu adversário, sempre foi o meu adversário, essa coisa de eu entrar a primeira vez no clube como visitante e eles me tratavam muito bem. Então eles ficavam encantados, né? De conversar, de bater papo. Acho que até o porteiro falava inglês, eu não sabia, eu ficava bravo, eu não sabia falar. Quer dizer, hoje se tornou mais popular, né? Então o SPAC hoje está mais aberto a todo mundo, isso é muito bom. E depois do SPAC você foi para onde? Como é que você começou? Foi jogar em outros times? Aí no SPAC, né, Márcio, assim, eu rapidamente tive um. Ó, quem entrou o Pedro aí, o Vitor. É, sim, Eu eu tive um bom rendimento. Eu vinha de outro sim, esporte, eu tinha capacidades físicas diferenciadas, habilidades motoras diferenciadas, né? Então, o handball, você está acostumado a fintar um jogador num espaço muito curto, passar por 3 caras. No rugby, eu era rápido e fintava com facilidade. Então, eu me sim. destaquei rápido na minha posição. Cheguei rápido na seleção brasileira e, e comecei a dar treino muito rápido. Já era professor. Então, o SPAC me abriu muitas portas, tá? E as faculdades começaram a me procurar. E eu comecei a fazer, eu fui para fora estudar também, fui fazer alguns cursos de rugby, né, na Argentina. E aí, nessa levada de professor já dando treino, alguns clubes me procuraram já antes, faculdades, mas o Band estava começando com aquele projeto de lei de incentivo ao esporte, era o início da lei de incentivo ao esporte no Brasil, ou pelo menos pro rugby. Sim, E o Band tinha o projeto Bandeirantes do Rugby, foi quando o Fernando Portugal, que aliás, né, cara, é um cara que é o maior inovador do rugby brasileiro atual, eu acho.
Ele era meu capitão na seleção brasileira, um grande amigo meu. Nas viagens de seleção a gente sempre ficava no mesmo quarto, ou eu e ele, ou eu e o Putinho, ou eu e o Greg. Sim. E aí a gente... Aí Só gente ele falou ruim, assim, né? Só só gente cara ruim, ruim. né? Portugal, E olha Greg, isso, Coutinho. não, olha as referências, olha os caras que eu joguei com, né? Não tinha como jogar Sim, mal, né? sim, não, Aí, não. aí o Portugal falou assim, Japinha, é o seguinte, nós estamos com um projeto aqui aprovado, precisamos de um professor com CREF e que entenda esporte, que entenda a cultura esportiva brasileira. E quando ele falou isso, eu falei, pô, ele tá me valorizando, bem legal. Mas eu tinha um amor pelo SPAC, né, cara? Eu era capitão do SPAC, né, cara? Naquela época eu ainda tava dando treino pro SPAC, entendeu? E aí eu Entendo. falei, Portugal, vamos conversar com calma, mas o SPAC é uma paixão. Ele falou, meu, São José também para mim, eu fiz essa opção, a gente tem que pensar no rugby. Doeu um pouco no coração, mas aí foi através disso, do projeto Bandeirantes do Rugby. Junto comigo ia o... Aliás, desculpa. A gente ia... Nossos estagiários iam ser a Bia Menini, Ah, esposa do Jay. Os sim. nossos estagiários iam ser o Gabriel Senamo, Gabó. Olha os estagiários que a Gabó, gente tinha. Só cara que sim, só gente que amava rugby. Então eu falei, sim, quer saber? Eu vou. É possível continuar jogando no SPAC? Esse era meu sonho, né, na inicial. sim. Aí o Martoni me chamou e falou assim, Japinha, você vai estar no Band. Vamos vestir a camisa? Aí eu falei, bora, bora. O Martoni era meu treinador na seleção de 15, tinha sido, eu falei, bora. Aí fui pro Band, doeu no começo, doeu no primeiro jogo Band e SPAC, eu briguei com metade dos meus amigos, É, apanhou, tinha que apanhar, né? apanhei, bati, mas aí fazia parte, né? Sim. E meu filho já tinha nascido, vivia, a gente era sócio de SPAC, a gente vivia no SPAC, e a gente foi pro Band. Foi assim que eu transferi, né? Me transferi. E nesse momento também eu estava começando, eu tinha acabado de assumir a Poli, né? Então, que era um Sim. time que estava passando por dificuldades, mas que eu vi a história da Poli, eu falei assim, nossa, é minha grande oportunidade de aparecer agora como treinador. E aí eu fui pra Poli e fui pro Band junto. Mas a Poli só na época era só universitário, não é isso? É, ou não? Naquela época eles estavam ainda só universitário e eles tinham brigado com a FUP e o objetivo já, o projeto do Salgado e dos outros veteranos era que voltasse para atuar como clube, mas gradativamente. Sim. Então eu abracei o projeto. Primeiro ano a gente só fez amistoso por eu ter muito amigo nos clubes, eu só fiz amistoso contra clube de Série A, então a gente tomava Hum, 70, 80, 90 pontos em todos os jogos. Só que sei. chegou no Interusp, o que aconteceu? A gente ganhou de todo mundo de 10, 20, 30, 40 pontos, porque o nível era outro. E aí Sim. ali, meu foco era primeiro e segundo anista, e nós vencemos o Interusp, e no ano seguinte a gente voltou pro Paulista B, vencemos o Paulista B, perdemos a Interusp, acredita-se que a gente perdeu para a Interusp para a farmácia do JP, lembra do JP, do Sim, Pasteur, sim, da sim. Farma? Sim, Do sim, Urubu. sim. Perdemos para a farmácia semifinal. Nossa, foi terrível pra gente, mas ganhamos o Hum, Paulista B. sei. E aí foi assim, entendeu? Então eu cheguei só universitário, mas a gente transformou um clube. E aí a Poli continuou crescendo e a gente viu como é que tá aí hoje, né? Sim, não tem dúvida, né? E com projetos de crescer na base, crescer na estrutura fundamental, que é para alimentar o time superior, né? Uma coisa que eu fico me questionando, que é a opinião sua, eu vejo assim, o universitário não deveria ser só sevens e deixar o 15 para lá, porque o sevens é muito mais fácil de trabalhar e muito mais importante do ponto de vista olímpico do que o 15, que é para clube, que precisa ter especialidade ou não? Olha, assim, esses dias eu tive uma palestra, eu acho que não cheguei a comentar isso com você. A gente chama o José Alpuin, que foi treinador em Portugal, hoje ele é treinador em Brasília. Sim, eu Ele veio conheço, dar eu uma conheço. palestra ele veio dar uma palestra para a equipe juvenil do Band, né, do qual eu sou coordenador. E ele falou sobre a estrutura do rugby neozelandês. E aí a gente aproveitou e sugou mais informação ali. A estrutura do rugby argentino, a estrutura do rugby francês, a estrutura do... E eu acredito muito, viu, Márcio, na seguinte coisa. Eu acho que a questão cultural, ela é muito importante ali no... Nós não temos uma estrutura ainda para ter 1.000 times de 15, 1.000 pseudo-clubes. Sim, Nossa senhora, olha o que eu tô falando, posso estar comprando uma briga aqui.
Não, Mas não, pode falar. Sim. Aqui o papo é solto, tá? O papo é solto. A clube sem discussão é de estrutura, ideias, tá? clube sem estrutura, e que, Sim, sei lá, acaba um time A. Aí o time A brigado forma o time, dois times, o A1 e o A2. O A já não era mil maravilhas em estrutura, em organização e em formação. hum, Imagina o A1 e o A2. São dois subclubes. sim, sim. Então a questão é assim: tudo começa pela questão estrutural, realmente. Se o nosso universitário. Por que a Poli está no Paulista, no Campeonato Brasileiro? Porque o universitário realmente ele é ruim. Entendeu? É mal feito a estrutura. Tá? É, veja a entidade maior, né? Assim, nós temos. A gente aposta muito grande no alto rendimento. Mas e lá embaixo? Como é que tá lá embaixo? Dá curso? Sim, sim. Pô, desculpa, Márcio. Assim, eu sou professor de educação física, mas você vai fazer um curso de nível 1, nível 2, nível 3? Pô, o que eu tenho ali, eu estudei 5 anos para ter na faculdade. Eu não vou aprender em 3 meses uma coisa que eu estudo em 5 anos. Com um Entendi, cara lógico. e a mesma coisa. Pô, não é querer ser melhor do que ninguém, não é. A questão é, a estrutura toda precisa ser revista, tá certo? Infelizmente, essa é a minha opinião. Assim, com relação ao handball, ao rugby universitário, ao rugby escolar, ao rugby juvenil, infantil e ao principal. Se a estrutura toda não for revista, é uma bola de neve. Tudo a gente vai sempre tropeçar, sempre tendo que contratar jogador de fora para jogar pela seleção. Isso Sim, vai sim. continuar sendo a mesma história. Então, até o craque Neto tá aqui para falar mal da gente depois, você vai ver. Ó, lá. Até o craque Neto do rugby. Conhece o craque Neto do rugby? Ó? Tá aqui, Eu vou não, dar um tchauzinho. Eu não conheço, mas ele tá sempre entrando aqui falar comigo também. Dá umas duras de vez em quando para mim. em cima do craque Neto tá a minha mãe, viu, mãe? Opa! Como é que ela chama? Rose, Como mas é que... tá como amor pontos. Minha mãe, hoje em dia ela faz mão e pé, ela é Hum. manicure e ela faz, como é que chama? Bichinho de pelúcia na mão, assim, sabe? Patchwork? Mais ou menos, assim, é meio que lã, essas coisas. Ela faz uns bichinhos tão bonitinhos assim para vender e é o que ela tá conseguindo fazer para se virar nessa época de pandemia aí. Pandemia, legal, legal. Ó, dona Rose, né? Dona Dona Rose. Rose? Dona Rose, um Isso. abraço pra você. Vai estar tudo certo, vai fazendo aí que eu só não ofereço meu pé e minha mão porque eu estou muito longe. Tá? Mas é o seguinte, o Japinha, você está muito certo o que você está falando. Eu também acho que a estrutura, no geral, está muito ruim. E nós estamos concentrando de novo. Isso é um problema do esporte brasileiro. Estão concentrando tudo aqui no centro. Por isso que eu faço essa brincadeira do rugby fora do eixo e que tem muita gente aí fora que pode, não estou dizendo que vai, pode ser, de algum jeito, ser visto, ser aproveitado, né? Aí traz para São Paulo, faz a pessoa morar aqui. Não, tem que jogar lá. O jogador tem que jogar, né? Participar. O teu técnico vai reclamar. Claro, ele já é de outro nível, aí tudo bem, vai para lá. Se não, ele tem que jogar na casa dele, com a família dele, com os jogadores dele, com os amigos dele. Isso é muito importante, tá? Isso é fundamental para que o esporte em si cresça, né? Claro, existe lá, por exemplo, alguns milagres, como o Michel com o Cuiabá, o Medina, é fabuloso, mas aquilo é uma exceção, né? Mas aí você vê, ele também dá um amor danado, ele tem como fazer esse amor se transformar em coisas reais. Mas você visita, você fala, esse é outro mundo, melhor mundo do que o da seleção brasileira, por incrível que pareça. Tá? Por incrível, contrata treinador bom e assim por diante, né? Então, eu vejo assim, o aniversário podia ser só 15. Não existe um calendário. Nós não temos um calendário. Né? Não temos um calendário. E isso é um problema muito sério. E sem calendário você não tem como planejar nada, né? Aqui o Júlio está perguntando. Pergunta para o Japinha e Gabó, que Fim está assistindo também. O que acho da geração 15 que vem aí? Temos clubes, gente com vontade? No fundo, a pergunta é como vai estar em 2030. Eu vou responder por mim, depois você responde à vontade. O Tá bom. Júlio, dois anos parado é complicado. 2 anos parado vai demorar uns 5 anos para retomar tudo como era o normal. Nós recuamos 5 anos nesses 2 anos parados. Tá?
A minha opinião, primeiro um abraço pro Frica. Frica foi meu companheiro de Bandeirantes, e apesar de ser meu companheiro, depois foi lá jogar comigo no São Bento. É um cara sensacional, de família, sensacional, um grande amigo. Minha opinião é a seguinte: essa geração, Pasteiro, Jacareí, a do Band, nós temos do SPAC, a do São José, nós temos uma boa geração, tá? Mas nós já tivemos outras também. Então eu vou dar no meio, que nem o Craque Neto aí agora, hein? Me pergunto, cadê aqueles jogadores que eram seleção juvenil? Por que eles não estão na seleção adulta agora? O que aconteceu nesse meio campo aí, nesse meio termo? O que aconteceu? Então, assim, eu acho que nós temos garotos e qualidade para manter um nível, mas depende de muita coisa, tá? Depende de muita coisa. Eu queria ver, por exemplo, tô aproveitando o Marcelo que que é do Pasteiro, ou era do Pasteiro, né? Vive ainda, porque o filho porra, Thiago Maihara. Esse moleque é um craque. Por que ele não é o titular da seleção brasileira? Aquele moleque que todo mundo apostou, o Pedro de Pila. O Leco do SPAC, cadê ele? Porque tá no Barcelona, por que ele não tá jogando? Por que a gente precisa trazer 5 argentinos? Desculpa, eu não tô criticando de uma forma... Porque eu acho que se quer mudar o mundo, começa mudando por si mesmo. Então, por isso que é o que eu faço, né? No meu treino, eu foco no meu trabalho. Agora, cadê essa galera? Será que para esses garotos que são sub-15 hoje, sub-17 hoje, será que eles acreditam que eles vão ter... Tá? Garotada do juvenil aí que tá me assistindo, meus atletas, tudo só depende de você. Não desista nunca do seu sonho. Sim. Esse é um problema muito sério. Eu acho que acontece em todo esporte, tá? Mas essa transposição entre 18 e 21 anos, que é o período de amadurecimento, a gente perde muita gente. Muita gente. Não existe uma coisa intermediária. A gente teve um campeonato sub-21 né? Quer dizer, ter jogadores. A gente tem alguns jogadores jogando e o resto se perdeu. Tá? Eu não sei onde estão, não. Infelizmente. É triste. Ou foi um erro da base, ou é um erro do adulto. Um dos dois aconteceu. Tem gente que acha que eu faço a crítica às pessoas. Eu faço a crítica às ideias. Eu sou sempre, as pessoas ficam até assustadas. Por quê? Por exemplo, eu tive experiência de jogador, eu tive experiência como treinador, eu estudei arbitragem, não tenho perfil para ser isso, tenho perfil para organização, logística. Joguei fora do Brasil, sabe? Joguei também, tive meu período de jogar fora. Eu joguei no universitário inglês e não é fácil. E tinha lá 30 equipes dentro da universidade, né? Só que lá tem uma cultura de rugby diferente da nossa, né? Sonhar com Copa do Mundo eu acho muito distante. É outro patamar. Você imaginar você jogando Mundial com o pior time do Mundial, a gente está bem abaixo. Né? Bem abaixo. É só ver o que está acontecendo nessa liga profissional. Tá? Olha, eu acredito muito numa pessoa. Tá? Assim, o Fernando Portugal. Daqui a pouco volta. Opa. O Fernando Portugal, tá me vendo? Tá funcionando? Oi. Parou aí? Tá aí? Tá me ouvindo? Não. Aqui tá funcionando, e aí? Reconectando, tenta voltar de novo, queridão. Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo, tá me ouvindo? Vídeo. Agora tô. Eu acredito muito no... Oi. E aí? Ouvindo. Aqui tá funcionando. Tô inclusive recebendo as mensagens. E aí, galera, tá funcionando aí? Tá, aqui também tô ouvindo você. Tô ouvindo você. Então, falar. Então vamos lá. Eu acredito muito numa pessoa, viu? Fernando Portugal. Esse cara tem um coração. Esse cara tem
ele tem uma coisa de dentro dele, assim, que eu acho que o rugby brasileiro precisa. Tá? E o campeonato mundial depende de muita coisa, né? Agora, eu acredito muito no Portuga. Naquela galera que trabalha com ele, né? O Ijo, o Gabó. Essa galera aí, essa galera vale ouro, né? Eu só gostaria muito de ver mais investimento na base e no meu sonho, que é o rugby escolar. Se isso acontecer, eu acho que é um pulo para o rugby brasileiro. Entendeu? Tá dando uma cortada, tá dando uma parada. E aí? Voltou. Vamos lá, pode falar. Normal, a internet brasileira Então, é assim mesmo. Então é isso, é assim, acredito muito nas pessoas que estão lá hoje na direção técnica, no Portuga, no Gabó, no Ige, tá? Agora, eu gostaria muito de ver mais apoio financeiro, tá? Ajuda mesmo, na gestão da categoria de base, da categoria do rugby escolar, tá? A gente não precisa ficar. Questões técnicas são questões que a gente aprendeu, que a gente tem hoje um estilo de jogo. A gente precisa muito melhorar, eu acho, né? A gestão no sentido de apoiar a base, tá? Nosso infantil, juvenil, nosso rugby escolar. Eu acredito muito que a escola é a introdução do esporte. Eu acho que a gente devia CEL, escola estadual, escola particular, a gente tinha que atacar ali, entendeu? É a escola. Eu acho que ali, que se a gente atacar ali, tudo vem como consequência, né? Porque é engraçado, né? As escolas, de forma geral, aí vão pegar a escola pública, não tem nada. Né? Tem o cara bate bola, joga bola e cada um se vira como pode. E quando o moleque vai para um esporte diferente, que ele sonha com alguma coisa, e ele é possível, ele fala, é isso que eu vou me pegar, mesmo que seja só por possível. E eu sempre falo para todo mundo, né? O bom menino, a boa menina para jogar, ela tem que ter vontade de jogar, a fome de jogar. Aquele jogador que se acha, que não sei o quê, ele precisa tomar uma lição de 2 tapas para poder aprender. Né? Mas o menino que chega, é só ver a moçada do RPT. A fome dos meninos que tem para jogar é uma coisa assustadora. Muitas vezes até não tem físico, questão técnica, mas eles têm uma fome de querer jogar. Né? Isso é muito legal, isso é muito bonito. Olha, né? Eu fui coordenador do Rugby para Todos 2 anos, né? Tive a honra de ser convidado pelo Mal e pelo Bi para coordenar o Rugby para Todos. Lá, por exemplo, começaram comigo a Leila, o Gabriel, que mora nos Estados Unidos, hoje jogou no Pasteur. O Gabriel tem uma história bem interessante com o Gabriel, que quando ele chegou, todo mundo falou, nossa, esse garoto é terrível, não vai dar certo. Quando eu vi ele a primeira vez com a bola na mão, eu falei assim, esse moleque vai ser o melhor jogador. Na turma dele tinha o Ronaldo, tinha o Patrício. Olha cada craque, né? Robert, né? Robert, nossa. Bom, e aí eu acredito que realmente, hoje em dia nós disputamos muito essa questão de esportes, a criançada gosta de jogar, elas têm outras facilidades. Olha a galera do Rugby para Todos, né? Uma galera que poucas possibilidades na vida, aquela que eles tiveram, eles agarraram e, cara, é lindo demais ver o Rugby para Todos jogando, entendeu? Então, assim, não adianta. Se a gente não tiver esporte na escola, o rugby na escola, o rugby na escola estadual, na escola particular, se a gente não tiver isso, o rugby for apresentado para a criançada só no clube, ou com pequenas clínicas escolares, a gente vai ter sempre muita dificuldade de manter um grupo, de manter aumentar o número de praticantes nas categorias infantis. E uma coisa que eu também percebo muito, Japinha, é que nas escolas de educação física, eu conheço FEFISA, Uninove, Uniban, FMU, outras que eu conheço, de amigos, porque eu dei aula também, simplesmente se ensina o quarteto fantástico. Não sei se já ouviu essa expressão. Futebol de salão, basquete, vôlei e handebol. Saiu disso é muito mais difícil. Não tem especialista, né? Não.
É verdade, é verdade. Tanto que isso, a maior verdade que você falou agora é que eu fui um dos primeiros professores com CREF de rugby, entendeu? Sim, Então, assim, pode saber os clubes aí, né? Quantos treinadores são professores de educação física, né? sim, Eu defendo muito essa bandeira, viu, Marcião? sim, Professor de rugby, treinador de rugby tem que ter CREF, ele tem que ter formação, tá? Que é, eu já tive essa discussão com minha esposa. O que é melhor, você ter um ex-atleta te dando treino ou um professor de educação física? Claro que tem um lado, dá para balancear, mas para ser treinador, você tem que ter estudado, entendeu? Não só sim, conhecer o esporte. Tem que sim, sim, buscar conhecimento e tal. Eu defendo muito essa bandeira. Agora, realmente, na escola é aquele quarteto fantástico ainda, né? E sim, por isso que escolas grandes que oferecem atividades extras, que é como eu entrei na escola, com o rugby, acredito eu que o caminho da escola para o rugby, do rugby para a escola particular é atividade extracurricular. Então o garoto sim, ele estuda de manhã à tarde, ele tem atividade, tem que ter rugby, tem que ter beisebol, tem que ter atletismo, tem que ter quadribol, tem que ter sim. qualquer coisa que seja esporte para que ele conhecer também. E é um engraçado que o tal legado olímpico foi deixado de lado, né, e continuamos sempre naquela história. É só observar na televisão. Quais os esportes que estão passando na televisão na pandemia? Quais os esportes que tiveram coragem de buscar alternativas para jogar na pandemia? Ah, tá morrendo gente, mas muita gente passa o tempo assistindo um pouco de esporte na televisão. Ou é novela, ou é esporte, né, competição, porque as pessoas estão assim, angustiadas nesse período pandêmico. Tá todo mundo apavorado. Tem uma mãe, tem uma sogra, tem um irmão, tem um primo, né? Só se fala de morte, de política, né? Aí você vai ver, tem o voleibol passando, teve coragem, né, de organizar um protocolo específico, o futebol, bem ou mal, um protocolo específico, e aí você vê aí um esporte outro fechado e protocolo específico, né? O resto, ninguém fez nada. Absolutamente nada. É porque custa caro, porque eu não sou um profissional. Pô, peraí, nós temos que pensar a longo prazo. Isso porque os Jogos Olímpicos estão aqui, né? Os Jogos Olímpicos estão aqui. Eu conversei com a Alice da ginástica lá de Minas Gerais, ela tem todo um plano específico com Minas para poder treinar, senão ela não vai para os Jogos Olímpicos. Né? O Hortelã contou do handball, né? O Bernardinho, que eu fiz um curso com ele contou como é que foi o protocolo, foi pensado porque eles sabem que o jogador tem que jogar. E eles fizeram toda a distribuição de jogadores pelos clubes para poderem o quê? Para poderem jogar todos os jogadores. Eles terem gente, fora os que estão fora do país, né? Jogando. Então, o rugby parou nesse ponto, ele parou. Pensou só na seleção, só no dinheiro, só nos cobras, só nisso, só aquilo, e não pensou no clubaiada aqui embaixo. Você vê o Jacareí passando dificuldade, São José passando dificuldade, o Pasteur passando dificuldade, o Band deve estar passando dificuldade para se reorganizar, né? Isso é complicado. Esse é o apoio que está faltando à confederação, por exemplo, do meu ponto de vista, né? Apoio para fazer com que a bandeira funcione, né? Olha, nós estamos vivendo num mundo de incertezas, né? Eu realmente É, eu não sei o quanto que a segurança que é. Eu não sou especialista, entendeu? E hoje em dia está sim, tudo tão politizado, né? Assim que se você dá a sua opinião, você falou isso de mim, assim, eu não vou ficar batendo de frente com ninguém na internet, em rede social, entendeu? sim, Eu tenho sim, que fazer meu trabalho bem feito e ajudar as pessoas que. Cara, desculpa mudar o assunto, mas quem entrou agora é o Eric Putin. sim, só Simplesmente, o simplesmente Putin. o meu parceiro de seleção, meu parceiro, cara, esse cara aí, a única coisa que ele não tinha de monstro era o tamanho. Ele é o Uma flecha, né? Ele é uma flecha, cara, não é isso? mas o Putin, eu já falo isso pra ele, na época da seleção brasileira a gente fez teste de velocidade, eu ganhei de você, hein? Conta aí pra galera se não é verdade. O Rafael do Ailib também fala a mesma coisa, hein? Eu acho que tem intriga aqui. Porque o Rafa já pegou a gente no final de carreira, assim, entendeu? A gente não aguentava, já tava capengando. Rafa era um monstro, né? É um monstro de Rafa pessoa, um era um monstro de monstro. jogador, né? Um monstro Ó, de pessoa. bom, O Devon tá aí também, esse africanão aí, gente boa pra caramba, né? Gente muito boa. Marcel, a Hum, parte mais legal é essa, entendeu? Assim, quando o rugby é amizade, cara.
Rugby é amizade. Toda vez que a gente se encontra, a gente conversa, a gente fala de coisa séria, a gente briga, a gente fala de outras coisas, a gente tá sempre sorrindo, lembrando de casos bons, entendeu? Como agora do Putin. Cara, eu vi tanta gente entrar aí, vi tanta gente que, pô, que faz parte do rugby, que faz parte do esporte nacional. Rugby é amizade, né, cara? Essas histórias que... E eu vou lembrar uma coisa para você. Você lembra quem conversou, eu e você juntos, conversando na última semana antes de ele morrer? Quem era o cara? Que para mim foi a minha grande referência. E Meu ele, Deus, aí eu vou falar para você, ele dava nó em todos. O Diego Padilha, que nós estamos falando, nos referindo aqui, o Diego Padilha, ele me sucedeu na Poli, né? Sim. E a minha preocupação maior com a Poli era se ia continuar aquela cultura de rugby, né, cara? Que eu queria mostrar que rugby, a coisa mais importante é a amizade, mais a vitória vem se você merecer, não se você, sabe, você tem que conquistar a vitória por merecimento, nos treinos. Sim. E quando veio o Diego, falei, meu Deus do céu, que coisa linda, agora a coisa vai, entendeu? Aí a Poli continuou ganhando, ganhou o Paulista, ganhou tudo, aí chegou o Maurício Carli, que é outro monstro, né? Não preciso nem apresentar. Exatamente. Agora, os dois são do Rio Branco, né? O Diego começou no Colégio Rio Branco e o Carli jogou no Rio Branco Clube, que eu fui um dos fundadores, né? Também bem lá atrás, né? Olha, o Rio Branco é simplesmente, se você pensar, Seba, Mulier, Marcelinho, filho do Marcelão, o Marcelinho estava aí agora. Rio Branco é um celeiro que agora está em boas mãos, né? Com a Adriana, com o Gui, né? Esperamos que o Rio Branco volte a alçar voos maiores, né? A ideia deles é essa mesmo, reconstruir da base, que nem o Band, reconstruir da base, trabalhar na base, dentro do colégio, foi o que o Pasteur fez com o Liceu também. O rugby no Pasteur revolucionou. Trouxe a comunidade de volta, né, a francesada toda veio de volta, os colégios se uniram agora, o francês e o brasileiro, então isso tudo mudou muito. E eu sou da opinião, as escolas se juntando vão se tornar grandes celeiros jogadores, isso não tem menor dúvida. E digo para você, o Diego, né, eu vou falar uma opinião, né, o Diego foi o cara mais impressionante que eu vi. No momento que o rugby não era tão... né? Ele dava nó em todo mundo, sabia regras, ensinava muito regra, e ele nunca falava mal ou criticava seu defeito. Ele mostrava aonde era o certo. Era uma coisa impressionante. E ele era ponta, fullback, e eu era pilar, então ele falava, faz assim, faz assado. Né? Então ele não queria falar mal, você jogou mal pra caramba, né? Então o Diego tinha uma amizade, não só o Diego, mas o Diego, o Facundo, o Javier, o Firmin, a dona Terezinha, a Teresita, a família, o Álvaro que faleceu, como chama o menino, o pai dele também, sabe? Então era uma família que a gente morria de rir, porque eles falavam só espanhol com a gente, né? E a gente tinha que entrar no mundo deles, né? Então era uma figura que agora está virando livro, tá? Estou avisando, ele está virando livro agora. Legal. Estão escrevendo livro, telefonaram para mim conversar comigo, né? Falando em livro, a Poli acabou de lançar o livro de 50 anos. Eu estou extremamente orgulhoso, porque tem uma página falando da minha fase lá, que falaram de mim. Meu Deus, eu estou maravilhado. Até postei esses dias. Claro, antes teve o Spani, depois veio o Diego e depois o Carli. Olha, e aí eu falo, né, cara, vê se eu não sou um cara iluminado. Que sorte. Eu joguei na seleção com o Putin, com o Rafael, com o Tanque, com o Seba, com o Mocho, com o Ige, e depois trabalhei. Os caras que trabalharam comigo. Spani, Diego, Carli, Jake, pelo amor de Deus, eu sou um cara muito sortudo, cara. Eu só devo ao rugby, eu só agradeço, eu não posso cobrar nada. Japinha, você estava naquele jogo famoso, o jogo contra o Paraguai ou não? Eu tava. Eu tenho uma história bem legal desse jogo aí, Marcel. Eu acho que eu já te contei, mas eu vou contar aqui para quem está acompanhando. Eu fui para essa seleção, eu já tava, o alemãozinho já estava chegando na seleção também. Então, eu já estava deixando de ser o cara mais rápido
para ser um veterano que passava coisa para os caras mais novos e a cultura de rugby e tal, e jogava, né? Eu ainda joguei muitos anos depois do Band ainda. E perdeu para o Pasteur na semifinal, né? Sim, claro. Infelizmente, foi aquele jogo lá, vou contar a primeira história do Paraguai, depois eu conto a história do Pistolinha, do Marquinhos, do Pistola. Tá. Ele ganhou de mim na corrida naquele jogo lá, ele conta pra todo mundo até hoje. Sacanagem, Pistola. Bom, e aí, naquele campeonato, eu fui dormir num jogo como titular. E no café da manhã, por opção do treinador, eu fui pro banco. E aquilo me abalou, né, cara? E aí putz, cara, tá na hora de eu parar, tá na hora de eu parar. Aí no jogo seguinte eu entrei em campo como titular, porque era uma rotação dos jogadores. Fiz 2 tries, o time inteiro me abraçou. Aquele dia eu chorei pensando, meu, cara, é por isso que eu tô no rugby, entendeu? Por isso que o rugby é tão especial. Aí no dia da final, no dia do jogo do Paraguai, eu não tava nem relacionado. Sabe que eu era o garoto da água. Olha que honra! Sim. Eu posso contar que eu fui o cara da água. Eu segurei a que o Júnior gravou um monte de coisa. Tava comigo. Tava comigo. Olha como eu sou importante na história do rugby. Entendeu? Eu não fiz o try, foi o time. Mas eu tava lá, entendeu? Eu tava lá contando a história, tava lá vestindo a camisa, tô lá cantando o hino, com o maior orgulho, chorando. Tô lá. E nesse time também tinha um cara que eu tenho uma admiração profunda, como pessoa e como jogador. Júnior Orioli. Era monstro, né? Monstro jogador, né? Eu nunca vi jogar tão... Eu falo para todo mundo que ele seria o meu terceiro linha em qualquer time de hoje. Tiraria os 3 da seleção, ele jogaria. Porque ele é muito monstro, né? O jeito de jogar e... Impressionante. Mas conta essa coisa do Pasteur e Band que você falou que ia contar do jogo. Esse jogo, né? Eu já estava... Aquele ano, para mim, já ia ser o último da minha carreira. Eu já devia ter parado um tempo atrás, eu achava, porque eu não conseguia, meu corpo não rendia mais da mesma forma. Sim. Só que naquela temporada, eu joguei de abertura no Band e fui artilheiro do campeonato, fui para a seleção do campeonato. Sim. Já fim de carreira. Ou seja, eu me dedicava, o treinador do time era o Mocho e eu era o treinador da linha. E jogava como abertura. Não me escalava, tá? Me escalava era o Mocho, mas eu dava o treino. E aí pro jogo do Pasteur tinha feito a melhor campanha. Né? Só que a gente estava vindo numa pegada de ganhar jogos que a gente achava impossível. Nós ganhamos do Curitiba, nós ganhamos, sabe, o Curitiba foi campeão 2 anos naquela base ali. E chegou naquele jogo, o Ralph do time era o Bilks e o abertura era o Maihara. E eu bolei tudo para jogar, para enfrentar o Maihara. Chegou na última hora, trocou. O Maihara foi para fullback, eu acho, e o Bilks foi para abertura. Justamente para... Cara, me quebrou. E aí eu tentei criar, eu tentei mudar o sistema de jogo, levei uma carcada no intervalo, aí a derradeira foi a hora que a bola abriram pro Marquinhos, pro Pistola, e ele apostou corrida comigo, eu não cortei caminho, eu falei, eu vou pegar, vou dar um puta ataque nele, vou recuperar essa bola já pensando na sequência. Peguei na perna dele, escorregou, ele ganhou de mim na corrida. Ali foi um jogo inesquecível pra mim, né? Nem são só vitórias, né? A gente aprende muito na derrota também. Foi um jogão, né? Minha família toda assistindo. As 2 segundas, mais. Isso é uma coisa que a gente sempre fala entre a gente, né? Que aquela semifinal e a final foram os melhores jogos de todas as semifinais e finais desses últimos anos. Em beleza de espetáculo, em beleza de jogos, né? Em uma série de coisas que... O Wilson diz que ele fala que foi o melhor grupo dos 4 equipes, foi o melhor grupo de todos, né? O de jogadores que fizeram qualquer um deles poderia. É claro que ali, né? Um pega a fraqueza do outro e ganha alguém, né? Então foi uma coisa maravilhosa. E eu nunca mais esqueço. Ele falava assim: fique quieto que nós vamos ganhar, porque eu descobri como ganhar deles. E ele armou o time para ganhar todos os detalhes, ele cantava todos os detalhes e era impressionante a visão que tinha, né? Aquele foi um espetáculo, aquele jogo
no centro, no Ícaro, né? Foi no Ícaro, e depois lá em Barueri também, que foi uma coisa de arrepiar. Até hoje eu lembro, perdendo, eu fico arrepiado, e eu passei uma semana assim para casa, de tão mal que eu fiquei quando o Pasteur perdeu aquela final, né? Você falou um nome aí que... Youssef. Para mim, a seleção brasileira, os treinadores deviam ser Sérgio, o do Desterro, e o Youssef. Tá? Esses dois caras deviam estar lá, eles deviam fazer parte da seleção, junto com o Marião. Eu gosto muito do Marião também, tá? O Youssef é um cara que eu admirava tanto que eu falei pro cara, meu, cara, o dia que você puder... O dia que eu puder aprender um pouquinho com você, e aí todo o terceiro tempo eu não bebia, não fazia nada, ficava do lado do Youssef conversando sobre o jogo, aprendendo com ele, a esposa dele me ajudava na comunicação, porque o Youssef, eu entendia muito pouco ele. Sim. É um monstro, né, cara? O Youssef, e o Pasteur só perdeu aquela final porque tinha Martin, Boy, Alemão, Leco, Abud, Bergo... Carnaval. Zé, todo mundo voando. E o Pasteur, vamos falar a verdade, o Pasteur era grupo. Tinha Maihara, tinha Júnior, tinha um monte de craque também, mas era o grupo que era forte. E os principais que tinha o Boy, né? O Boy foi lá e... E o Boy, sabe o que o Boy me contou? Que na semana do jogo da final, ele passou mal. Não treinou, teve um problema estomacal. E que não sabia se ia jogar. Eu falei pra ele, seu filho da puta, não faz isso, porque você jogou. Não, Bom, o Boy fez aquele try na África do Sul. Pô, vai falar o quê de um cara desse? Vai falar o quê? Só bater palma, né? Aquela final, e assim, entre nós aqui, qualquer um dos dois times que ganhasse seria bem dado o campeonato. Era o time que fala, puta, tá bem bom demais, né? Na final, né? Mas foi aquela história, deu um azar aqui, uma sorte acolá e foi lá e fizeram. Foi um jogaço. Eu revi outro dia esse jogo inteiro, fiquei assim, emocionado. E o Youssef abriu a porta para muita gente ir lá para o clube onde ele treina em Lyon hoje, né? Quem quiser conhecer, quem quiser passar um período, jogar e aprender um pouquinho lá, acho muito legal também que ele abriu portas. E ele vem todo ano para o Brasil, ele diz que ele vai fazer um recontato com todo mundo para poder fazer essa troca toda, tá? Meu amigo, olha, papo bom, mas sem tempo para fechar, né? Primeiro eu queria agradecer de novo por você ter atendido meu convite. Fala para o pessoal, olha, o Japinha tem uma academia, quem quiser fazer, vai com ele, liga para ele, vai no direct, tem telefone, liga para você, que estamos em pandemia, mas daqui a pouco está tudo aberto e precisa trabalhar, né? E que daqui a uma semana, duas, esse papo nosso vai estar no YouTube e vai estar no Spotify para quem quiser ouvir ou reouvir o que nós conversamos aqui. Eu acho importante isso, tá bom? Legal. E continue o seu trabalho, que eu sei que é fundamental para o rugby brasileiro de base, tá? Fique tranquilo. Marcelo, é um orgulho. Muito obrigado de coração. Obrigado para todo mundo que entrou aí, porque eu vi que são só pessoas que eu gosto muito, que gostam muito de mim. Eu sou um professor, eu sou um maluco do bem, tá? Eu sou do bem. Mas não falta energia, não falta amor para aquilo que eu meto a mão, tá bom? Agora, conta comigo quando for para qualquer coisa para ajudar o rugby, para qualquer coisa para ajudar um atleta. É minha palavra. E eu falo isso pro meu filho. O homem não é nada sem a palavra dele. A coisa mais importante para o homem é a palavra. Então eu dou minha palavra. Qualquer coisa que o rugby brasileiro precise, ou um atleta precise para continuar jogando ou praticando rugby, conta comigo porque eu vou ajudar. Obrigado, viu, Marcelo, pela oportunidade. Foi um papo fora do eixo, eu não sei, mas foi descontraído e foi do jeito que eu gosto. Foi gostoso demais. Você é um amigão também. E se a gente tivesse de ficar aqui a noite inteira falando, só faltava a garrafinha de Coca-Cola aqui do lado. Não precisava nem ficar vendo assistir aqui, ó. Não precisava nem ficar assistindo aí. Só nós dois a gente ficava aqui a noite inteira. Legal, legal. Boa, obrigado, querido. Um abraço para você. Dá um beijo na sua esposa, abração no seu filho, tá? Eu tenho certeza que vai dar tudo certo. E daqui a pouco nós estamos jogando nesse campo todo aí, batendo um no outro, tá? Abraço. Valeu. Abração mesmo. Tudo de tchau, bom. Mica. Tchau, X. Viu a galera do tchau. Tchau, Marcelo. Tchau, queridão. Até. Vamos, Bambi!